Fala pessoal, beleza? Vamos aqui iniciar o primeiro vídeo aqui da sessão 2, né? Vamos dizer que é o primeiro vídeo nessa sequência que a gente vai fazer, ok? Essa primeira sequência aqui a gente vai nesse módulo 1 comentar um pouco mais aí sobre estruturas, tá? Na verdade é o começo de tudo e às vezes eu acho mais importante do que qualquer outra coisa do que a gente vai passar para frente, né? Mas a estrutura para mim é o principal. Vamos olhar com carinho. Algumas coisas podem parecer muito simples para vocês, ainda mais quem conhece análise técnica, mas existem algumas peculiaridades que em análise técnica convencional vocês não acabam não aprendendo, né? Um método que alguns vendedores de curso fazem aqui na análise técnica, né? E eu queria mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês aí ao longo desse módulo. Então, no primeiro vídeo aqui eu vou basicamente mostrar para vocês o que são os time frames, né? Os tempos gráficos e os seus fractais, né? E por que isso de começo? Porque é aí onde a coisa começa, né? É onde a coisa se inicia e onde você vai conseguir fazer melhor assertividade em seus trades. Mostrando aqui, bom, primeiramente, né, o que é uma estrutura, né? Estrutura, muita gente aprendeu ao longo aí dos trades. Isso aqui é uma estrutura de alta, mais conhecida como a tendência de alta pelos analistas técnicos, né? Eu aqui gosto de chamar de estrutura, tá? E mais para frente eu vou explicar por que desse motivo. Mas estruturalmente falando, já antecipando, você cria uma estrutura onde você tem tanto máximas, né, quanto mínimas mais altas que a anterior. Então isso tudo é uma estrutura de alta, uma formação de alta, onde você tem máximas e mínimas mais altas. E o inverso disso, que você está criando uma estrutura de baixo. Houve uma quebra de estrutura, mais para frente a gente vai entender melhor o que é isso. Configurando aqui máximas e mínimas mais baixas que a anterior. Ah, poxa, mas estrutura eu já aprendi aqui, né? Besteira tal, por que vocês estão mostrando isso de novo? Então, básico e o conceito de uso de estrutura, quando a gente vai aprofundar um pouco mais aqui nesse módulo, vocês vão perceber que é um pouco diferente do que é ensinado por aí, tá? Porque a gente olha a estrutura de uma maneira um pouco diferente. Na visão um pouco também de liquidez e quanto mais para frente a gente for avançando, né, a teoria de Down, etc. Tal. Mas o importante é vocês saberem, grave bem isso agora, máximos mais altos, mínimos mais altos, estrutura de alta e máximos e mínimos mais baixas, estrutura. Como que identificar isso dentro de um gráfico, um gráfico de barras da maneira correta, tá? Porque muitas vezes a gente acaba imaginando essas mínimas e máximas, né, mais altas ou mais baixas, de uma maneira diferente. O importante é identificar isso corretamente. Quando você faz um desenho muito simplista, né? Ou seja, o mercado não é simples. O mercado não faz esse movimento bonitinho. Então, sempre que ele vai subir, por exemplo, se você vai brincar um pouco aqui e tal, continua subindo, brinca, volta. Não necessariamente essa estrutura aqui, ela é de baixo. Apesar de ter algumas mínimas mais baixas aqui, ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Essas duas aqui, ó, essa mínima aqui, comparado com a anterior, vocês vão dizer, não, ela é mais baixa, então a estrutura aqui virou de baixa. Não necessariamente, né? Então vamos começar do básico, para depois a gente chegar no avançado, entender onde estão as quebras de estruturas, entender quando é que considera-se que a estrutura virou e estamos numa tendência de baixa, ou numa estrutura de baixa, certo? O que importa aqui, por exemplo, é a gente entender esse conceito básico, entender que isso aqui é uma estrutura de alta, entender que isso aqui, ó, é uma estrutura de baixa. Vamos imaginar agora que isso aqui a gente está no diário, um tempo gráfico diário, um time frame diário. Dentro do time frame diário tem outros time frames, N, né? Você pode escolher qualquer tempo gráfico até em segundos, né? E dentro desse time frame menor, quer dizer, dentro desse time frame diário, a gente conta time frames com tempos menores, né? Quando eu falo menores, vamos supor aqui, sei, 4 horas, né? E o que acontece aqui quando a gente entra aqui dentro e enxerga esse time frame menor? A gente vai chegar ao seguinte aqui, depois eu vou até mudar a cor, tá? Estou aqui numa estrutura de alta, no 4 horas, de repente, vou desenhar aqui e vou comentar. Essa estrutura virou para baixo, novamente virou para cima. Tá? Não se preocupem agora o que é virar para baixo, o que é virar para cima. Vamos só se preocupar aqui em enxergar aqui dentro. Então, veja bem, a hora que a gente começa a olhar,
estamos agora olhando o time frame de 4 horas, tá? Que é o verde. Temos máximas e mínimas mais baixas, ok? Mais alta, desculpa. Máximas e mínimas mais altas, estrutura de alta. Veja que nesse ponto aqui, um pouco mais para baixo, tá? Não se preocupe ainda o que é quebra de estrutura. Eu comecei a formar o quê? Máximas mais baixas e mínimas mais baixas. Isso tudo no time frame de 4 horas, quebrando a estrutura, inclusive. Não se preocupe ainda com isso. Então, nessa questão, nesse quesito de time frame, quanto menor for meu time frame, mais viradas de estruturas eu vou ter. Porque ele vai sempre acompanhar o time frame mãe que você decidiu olhar, que nesse caso aqui é o diário. Então, se você observar bem, apesar de eu estar numa estrutura de alta, vou voltar aqui no desenho, apesar de eu estar numa estrutura de alta dentro do time frame de 1 hora, né, a estrutura que é de alta, percebe? Num time frame menor, que é de 4 horas, nesse momento aqui, e apenas nesse momento, obviamente não tem outros momentos aqui, mas nessa fotografia aqui que a gente está olhando, apenas nesse momento, a estrutura menor de 4 horas, ela quebrou e começou a se desenhar com uma estrutura de baixo. Então aqui a gente pode dizer, olhando somente 4 horas, o gráfico de 4 horas, a gente pode e com certeza afirmar que a estrutura é uma de baixo, dando oportunidades para day trades, por exemplo, principalmente, fazer operações olhando a baixa desse ativo, né? Ou seja, você não precisa se apegar só no time frame maior, obviamente ele vai ser o seu guia, mais para frente a gente vai dizer isso, mostrar. Ele vai ser o seu guia de repente para alongar trades, né? Porque a estrutura é de alta, mas não necessariamente eu vou operar só na alta. Um dia pode ter algum sentimento de mercado que esteja aquele ativo para baixo e ele vai fazer a sua montanha-russa para baixo. Até quando? Não sei. Ele pode inclusive quebrar a estrutura no diário. Mas se a estrutura está forte, né, isso mais para frente vou comentar também, como identificar estruturas fortes. Se a estrutura normalmente está forte, o preço vai corrigir dentro dessa estrutura. Até onde? Isso a gente vai ver também mais para frente. Mas vai existir uma correção dentro dessa estrutura de alta manha aqui, que é o diário, né? Vão existir correções. Essa aqui é uma correção, essa aqui é uma correção normal do mercado, que visa o quê? Visa principalmente buscar mais liquidez para o mercado continuar a subir, visa mitigar ordens que foram deixadas aqui por players, tá? Grandes players que estão perdedores nessa posição aqui embaixo, porque eles estão vendidos em determinado momento. Visa mitigar essas ordens perdedoras, né? Isso aqui a gente vai mostrar mais para frente. Ou seja, existe N função para essa corrigida aqui dentro do mercado, dentro da estrutura diária. E nessa corrigida, em time frames menores, 4 horas, por exemplo, aqui, mas pode ser menor ainda, 15 minutos, pode ser 1 hora. E nessa corrigida existem grandes oportunidades de você operar vendido, ok? Então, nos vídeos básicos que a gente passou lá no módulo básico, né, a gente até mostrei que você pode operar com várias contas, ou até com conta head, numa conta só. Entendeu? Uma operação long de alta, uma operação mais curta de baixa. Então, você está fazendo duas operações aqui ao mesmo tempo, né? Se você quiser operar longo, operar hold segurando, ou fazer um position, ou até um swing um pouco mais longo, né? Então, falar um time frame diário. E se você quiser fazer as suas operações de day trade, se você vê oportunidade, achar interessante o sentimento daquele mercado, operar vendido. Por quê? Porque nesses fractais, nesses time frames menores, ou seja, fractais, você pode considerar que são os time frames menores, dentro do time frame mãe, existe a oportunidade de você fazer posições, né, fazer compras ou vendas, né, contrários à estrutura mãe, que nesse caso aqui eu defini que é o diário. Ah, mas como é que eu vou definir a estrutura mãe? Aí cada um tem a sua maneira de definir, né? Quanto mais longo você opera, né, mais tempo você quer passar naquela posição, maior vai ser a sua estrutura mãe. Você pode fazer semanal, por exemplo. Ah, minha estrutura mãe é semanal, beleza. E posso fazer estruturas menores dentro de semanal, inclusive o diário, né? 10 para 4 horas, 10 para 1 hora. Entendeu? Eu gosto de olhar o diário como uma estrutura mãe, tá? Para mim, eu gosto muito de fazer operações de 15 minutos em 1 hora. 4 horas já fiz várias, né? Também, mas hoje em dia eu tenho preferido descer mais o time frame, principalmente aí em 15 minutos, tá? Tentar achar oportunidades de mercado dentro de 15 minutos, ok? Eu acho interessante. Então, olho a estrutura no diário, olho a estrutura no 4 horas, olho muito no 4 horas, para poder definir
normalmente em que direção eu vou operar, né? E apesar do sentimento do mercado naquele momento, pode ser que esteja em, em uma direção diferente. Mas o 4 horas é muito interessante para mim, não só como estrutura mãe, como também como pontos de referências aonde eu posso fazer entradas melhores ainda. E o diário, com certeza, tá? Para a gente definir isso. Eu vou tentar agora mostrar um pouco aqui para vocês alguns exemplos, ok? Espero que tenha ficado um pouco claro aí para vocês, questão de estrutura e fractais, né? Os time frames, as estruturas dentro de estruturas, né? Não tenha ficado confuso. Eu vou mostrar um exemplo que de repente pode facilitar o entendimento de vocês. Mas não é difícil, para quem já vem de análise técnica, acaba ficando fácil, né, de compreender estruturas, porque, né, já viu o period down, já ouviu tendências e assim vai, né? Aqui a gente chama de, né, como eu falei, de estruturas, e não deixa de ser uma estrutura, né? Porque tem um motivo por trás disso, tá? Depois mais pra frente a gente vai se aprofundando. Vamos ver aqui embaixo. Isso aqui é o franco suíço e o ien. Bom, isso aqui está no diário já, beleza? Ok. Vamos identificar uma estrutura aqui. Vamos lá. Vou começar desse ponto aqui. Tá? Tem um ponto maior aqui, mas eu quero olhar esse aqui para ficar didaticamente mais fácil para vocês. Lembre-se, o mercado ele nunca é bonitinho, né? Sempre tem o seu vai e vem no meio do mercado, né? E o que a gente precisa identificar aqui? As máximas e as mínimas mais baixas, que claramente aqui é uma estrutura de baixo. Começando desse ponto aqui, é um ponto mais alto. Onde que está o próximo ponto mais baixo que você pode identificar? Pode ser esse aqui? Pode, mas o melhor é esse aqui. Por que que é o melhor? Porque o outro ponto mais alto, ele está logo aqui em cima, e que é mais baixo que esse aqui. Mas é mais alto, obviamente, o ponto mais baixo. Então vamos lá, beleza. Eu quero agora achar qual que é o próximo ponto mais baixo e a última baixa, que é esse aqui, certo? Esse aqui é mais baixo? Não. Esse aqui é mais baixo? Sim, por pouco? É, mas é mais baixo, ok? Novamente, eu quero achar um ponto mais baixo do que a última máxima. Muito fácil. Aqui. Mais alto. Mais baixo que a última mínima. Tá aqui. Pode ser esse? Pode ser esse? Pode. Beleza, tá, mas temos uma única barra aqui. Vamos tentar achar um outro ponto melhor. Não estaria errado. Esse aqui, beleza. Ponto mais baixo de novo do que a última máxima. Aqui. Ponto mais baixo. Aqui. É mais baixo? Não. Esse é mais baixo? É, por pouco, mas é mais baixo. Vamos considerar esse aqui? Quase na mesma linha? Podemos. Ok. Vamos lá. Ponto mais alto. Esse aqui. Boa. Ponto mais baixo. Esse aqui. Ponto mais baixo que a última máxima. Tem aqui? Não. Opa, esse aqui é mais alto. Tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Esse último ponto aqui, ele não está mais baixo que esse aqui. Quer dizer, ele não está mais alto que esse aqui, ok? Ou seja, estamos procurando pontos mais altos. Desculpa, estamos procurando pontos mais baixos que os anteriores. Então, esse ponto aqui não está mais baixo que o anterior aqui. Percebe? Ele é mais alto, ó. Olha a linha pontilhada. Então, tem alguma coisa errada aqui? Com certeza. Mas vamos continuar traçando? Vamos lá. Vamos colocar aqui errado, mas vamos continuar traçando. Ponto mais baixo. Eu tenho outro aqui que é até melhor. Beleza. Ponto mais baixo que a última máxima? Sim. Ponto mais baixo que a última mínima? Sim. Ponto mais alto que a última máxima? Mais baixo que a última máxima? Sim. E assim vai. Ok? Vamos parar por aqui por enquanto e analisar. Veja que estranho esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui falhou. Por que falhou? Porque eu possivelmente identifiquei uma máxima mais baixa erroneamente. Lembra que eu falei para vocês que o mercado ele não é tão bonitinho como se parece, né? Então, possivelmente, né, ele vai criar máximas intermediárias dentro da minha grande estrutura de baixo. Essa é uma grande estrutura de baixo. Então, sempre que eu for olhar uma grande estrutura de baixo, ou seja, estou olhando o passado do gráfico, né? Estou olhando como o preço se comportou, eu tenho a capacidade de verificar que a última máxima mais baixa que a anterior, ela vai acabar sendo essa aqui. E esse ponto aqui que ficou perdido aqui no meio do caminho, nada mais é que um movimento normal do mercado. O mercado às vezes anda um pouco mais de lado, o mercado faz coisas que ele quer fazer, entendeu? Então, não considere isso aqui um ponto mais baixo que o anterior, apesar de ser. Por quê? Porque logo na frente é que eu tenho. E não aconteceu uma quebra de estrutura. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, como não houve uma quebra de estrutura, eu não considero esse ponto aqui como relevante ou como uma máxima mais baixa, ok? Então fica essa observação. E vamos perceber aqui de novo que aconteceu de novo aqui, ó. Olha lá. Esse aqui está ok, mas olha isso, o tamanho desse aqui está maior que o anterior. Então, novamente, eu identifiquei
erroneamente aqui a minha estrutura, tá? Então a gente volta aqui e corrige. Simplesmente esse ponto vai virar aquele lá. Então vou ter que modificar aqui toda a minha análise, não tem problema. Então esse ponto é mais baixo que esse, certo? Só que não é mais baixo que esse. Então esse aqui acaba ficando no vácuo novamente, tá? Vamos lá aqui de novo. Então se a gente for corrigir os pontos que a gente acabou identificando erradamente, essa aqui ficaria como a nossa mínima mais baixa. Por quê? E por que não essa? Porque eu tenho uma outra mínima mais baixa, que essa aqui, que está quase na mesma linha que essa, que é menor aqui. E essa aqui foi a nossa máxima, que a gente identificou mais baixa que a anterior. E assim vai. Então, vocês percebem que é sempre um movimento aqui, em termos de estrutura, que vão gerar máximas e mínimas mais baixas que as anteriores, ok? E é importante, às vezes, a gente perder um tempinho com isso, e conseguir identificar corretamente. Isso vai fazer diferença quando a gente começar a analisar quebra de estrutura, tá? Então, a gente identificou uma quebra de estrutura através da identificação correta da nossa estrutura. Então, ou seja, esse ponto aqui poderia ser um potencial início de uma quebra de estrutura, a gente vai ver mais para frente, mas não se concretizou. E assim vai. Então, acabou formando uma grande e forte estrutura de baixo aqui dentro do nosso time frame diário, ok? Tá. E como que fica isso tudo dentro de um time frame de 4 horas? Que dia que eu tô aqui, sei lá. Nossa, 1º de outubro de 2015, acho que eu não vou ter nem time frame de 4 horas. Vamos tentar? Vamos tentar aqui. Nossa, que 2015? Uma coisa tá errada aqui. Vamos lá. Dezembro. Acho que dezembro é um bom parâmetro aqui. Ou aqui, por exemplo. 22 de setembro, 14 de setembro, 2015. Vamos lá. 4 horas. Será que consigo chegar lá? 2021. Vamos ver. Setembro, 15. Vamos ver se ele vai. Beleza, que bacana, foi. Então aqui a gente está no time frame de 4 horas, ok? Vamos dar um zoom aqui num lugar interessante. Pode ser qualquer lugar aqui que seja relevante. Vou pegar esse aqui. Tem uma pernada maior, fica mais fácil didaticamente, é mais fácil a gente pegar. Percebe aqui que no gráfico de 4 horas, depois vamos mudar a cor, eu comecei a fazer um movimento aqui, quebrou a estrutura anterior aqui, ok? Não se preocupe ainda por causa disso. E comecei a fazer o que? Um movimento de alta. E acabou se encerrando, vou colocar a outra cor aqui em cima, ok? Então vamos supor, estou num sentimento aqui que durou desde 10 de agosto de 2015 até 24 de agosto de 2015. Ou seja, temos aqui 9 dias, um pouco mais de uma semana, o sentimento ficou de alta. Apesar da estrutura principal ser de baixa. Então, ou seja, desses 9 dias aqui corridos, existiu oportunidade de compra. Né? Eu mostrei aqui que teve uma quebra de estrutura, aqui fechou, quebrou a estrutura, voltou aqui, fez um teste, beleza, deu um movimento de força, né? Quebrou a primeira estrutura, deu uma testada aqui embaixo e continuou o movimento. Ou seja, movimento perfeitamente operável, perfeitamente dentro do esperado, dentro de um sinal de compra, e foi essa região aqui podemos até chamar que o time frame está muito grande ainda, mas dentro de 4 horas podemos até afirmar que além da quebra da estrutura, a gente teve aqui uma acumulação, tá? Não é muito claro às vezes quando você está em time frames maiores, mas tivemos aqui uma acumulação. Se você tem um pouco mais de experiência, você vai conseguir enxergar isso e mais para frente a gente vai falar bastante sobre acumulação, tá? Acumulação, distribuição, liquidez principalmente. Então eu tive aqui uma grande busca aqui por liquidez, inclusive, fez uma mínima aqui, a hora que fez a reversão, o mercado todo aqui foi sedento para pegar essa mínima, pegar a turma, estopar a turma, depois pegou essa mínima, fez um baita de movimento para cima aqui, ó, que foi a primeira perna que eu marquei em vermelho. Depois desse baita movimento aqui para cima, ou seja, um movimento de força, sinal de força, retornou para onde? Para uma região aqui de teste, uma região que o mercado já entendeu que foi um teste, tá? Não perdendo a mínima protegida e depois foi só movimento de alta, ok? Então, para quem identificou isso aqui, existiu uma grande oportunidade de entrada aqui nesse miolinho aqui, tá? Que é uma entrada que eu acho muito válida, ali no 126.552, tá? Com stop curto. 126, vamos dizer assim, curto entre aspas, né? Foram 300 pontos de stop, mas estamos em frente de 4 horas, tá?
Então 300 pontos de stop, um ganho potencial aqui, foi até os 128.700 de mais de 2.000 pontos, tá? Ganho potencial porque a gente nunca sabe onde vai ser a nossa saída, né? Mas foi um baita de um ganho. Se você observar aqui atrás, um grande imbalance aqui, ó, já me saltou o olho, ok? Esse é um imbalance. Dentro desse imbalance aqui, vou pegar uma reta, 50% dele aqui. Traça aqui uma reta, tá? No olho aqui, 50% do imbalance seria um alvo interessante. E ele pegou o alvo aqui. Se eu colocar meu alvo com a entrada, 1,7%, 2.230 pontos, né? Ou seja, nada mal para um trade de 4 horas que levou basicamente aí, sei lá, uma semana, né? Então, pessoal, só exemplificando aqui, esse assunto obviamente vai ser abordado com mais detalhe mais atrás, quer dizer, mais atrás não, mais para frente, né? Só quis mostrar aqui um exemplo de como a estrutura é importante você entender estruturalmente como ela funciona. Existem fractais por trás dessa estrutura, ok? Eu mostrei aqui diário, mostrei uma hora, desculpa, e mostrei 4 horas. Dentro desse time frame de 4 horas, mostrei uma operação válida, uma acumulação, ok? Podemos dizer até que é um Wyckoff isso aqui, uma acumulação de Wyckoff. E nesse movimento de acumulação de Wyckoff, eu atingi um alvo, o meu primeiro alvo aqui identificável. Identificável como? Tive um baita de um imbalance aqui. Perfeitamente executável, perfeitamente atingível, tá? E além de ser um grande imbalance, depois eu vou mostrar para vocês, essa foi a última pernada relevante para cima antes do movimento de baixo acontecer. Se lembram lá atrás? Comentei rapidamente com vocês essa questão aí de mitigar a ordem. Então, o preço voltou aqui em cima, cara. Por que ele voltou aqui em cima? Muita ordem ser mitigada aqui nessa região. Mas isso é só um briefingzinho aí do que vem para frente aí. O importante é vocês entenderem esse tipo de movimento, de estrutura. Estruturalmente aqui identificamos no diário, depois descemos, identificamos aqui no 4 horas, tá? As máximas e as mínimas, sempre mais alta que as anteriores. Aqui eu fiz mais rápido, tá? No time frame de 4 horas, mas fiz bem devagarinho aqui no diário para vocês entenderem. E que dentro desse movimento de baixa no diário, teve uma baita oportunidade aqui no time frame de 4 horas dentro desse fractal. Mesmo a estrutura sendo de baixo. Por quê? Porque eu estou olhando e estou jogando com as estruturas. Eu sei que a estrutura é de baixo, eu sei que a estrutura é forte para baixo, né? Eu mostrei ali atrás, começou ela bem forte. Então eu sei que ela tem a grande, vamos dizer assim, a grande probabilidade de vir mitigar ordens, que foi mitigado. Tem a grande probabilidade de fechar em balance aqui, ok? E depois que ele mitigar e depois que for fechar esse imbalance, já tem uma grande probabilidade de quê? De continuar seu movimento natural. Então preste atenção na estrutura mãe, na estrutura principal, que é muito provável que o movimento natural, o movimento inicial, que foi originado lá atrás, continue e continue com força. Então você vai operar contra essa estrutura, legal, bacana, mas tenha em mente que as operações a favor dessa grande estrutura podem ser melhor ainda. E onde eu vou fazer operação a favor da estrutura? A gente vai ver mais para frente, aqui eu dei o exemplo do imbalance e da última pernada, por exemplo, antes de um grande movimento forte, num fractal de 4 horas, ou seja, afinamos a entrada, enxergamos um bom momento de entrada dentro do movimento natural. E se você olhar aqui, esse movimento natural, ele foi o quê? Muito maior, para não dizer o dobro de tamanho do que esse aqui, tá? Tanto em tempo quanto em preço, ok? Ou seja, isso aí ia fazer um gain muito interessante aqui. Beleza, pessoal? Então, o que eu tinha para passar aqui nessa primeiro vídeo desse módulo 2 é isso. Tá? Quis dar um gostinho também do que vem para frente. E é isso, pessoal. Fiquem aí com a gente, porque a gente tem muita coisa aqui para mostrar e muita coisa para oferecer para vocês aí. Valeu, rapaziada.